Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias. Hoje a nossa aula será sobre área de uma superfície. Observe que essa aula ela já foi feita no início do nosso projeto. Você que acompanha o nosso projeto desde o início, com certeza já viu essa aula com o professor Raifran. Nós decidimos retomar esse conteúdo porque no início do nosso projeto não conhecíamos bem a dimensão que isso se tornaria e como aconteceria futuramente. Naquele momento, o professor Raifran fez essa aula de uma forma mais sucinta, de uma forma mais breve, que era o que imaginávamos que deveria ser naquele momento. Mas agora resolvemos retomar esse conteúdo que está aí na sequência do nosso plano de curso, para você, aluno, se sentir mais contemplado, conseguir realmente absorver esse conhecimento e aprender de uma forma mais pausada. Vamos lá, então? Então, calcular as dimensões de um terreno, custo para pintar uma parede, material necessário para construir um certo objeto ou ainda a verificação do espaço para inserir o objeto, dependem do cálculo de área de superfície. Vamos ver alguns exemplos. Para colocar um gramado nesse estádio, precisamos conhecer sua área. Se quisermos saber se esta televisão vai caber na estante da sala, precisamos conhecer a área da televisão e a área da estante. Se quisermos forrar esta mesa ou invernizá-la, precisamos conhecer sua área também. Para saber a quantidade de madeira necessária para construir esta casa de cachorro, precisamos da área dessa superfície. Mas qual que é o conceito de área? Com os exemplos anteriores, nós podemos observar o quanto é importante nós estudarmos a área e até mesmo o perímetro, de figuras geométricas planas. A área, ela vai ser um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Mas o que é um espaço bidimensional? Um espaço bidimensional vai ser um espaço onde ele apresenta apenas duas dimensões. Então, qualquer espaço plano que a gente chama de superfície vai estar ligado à ideia de espaço bidimensional. Existem várias unidades de medida de área, sendo o metro quadrado a mais utilizada, mas assim também como os seus múltiplos e submúltiplos, os múltiplos do metro, que são o hectômetro, decâmetro, quilômetro, os submúltiplos, que são centímetro, milímetro, decímetro. Então, são também muito utilizadas aí as medidas que a gente chama de agrárias, O área, que equivale a 100 metros quadrados, o múltiplo do área também, que é o hectare, que é bem conhecido, que equivale a 10.000 metros quadrados. Também temos outras unidades de medida de área, aí, que são o acre, o alqueire, Então, também são unidades utilizadas para indicar a ideia de área. Bom, veremos então agora a área de uma figura inscrita na malha quadriculada. No exemplo lá do campo de futebol, do início da nossa aula, nós podemos afirmar que a área do campo de futebol é a medida da sua superfície, certo? Do seu gramado, Mas se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, como mostra a figura, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Então, vamos considerar aí que cada quadradinho aí seja equivalente, a uma unidade de área. Observa o quadradinho ali indicando uma unidade de área em rosa, Aí, se a gente observar essa figura, percebam aí que nós vamos ter 70 quadradinhos nessa figura. Então, quer dizer que a área do campo de futebol é igual a 70 unidades de área. Então, vamos ver algum exemplo aí a respeito disso. Se nós tivermos uma figura do seguinte tipo, observe essa figura. Cada quadradinho aí é uma unidade, certo? Então, a área dessa figura será igual à quantidade de quadradinhos. Se você contar comigo direitinho, observe lá, 1, 2 lá em cima, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está acompanhando comigo? 12, 13, 14, 15 quadradinhos, certo?
Então, como cada quadradinho é uma unidade, então a área dessa figura será igual a 15 unidades. No exemplo 2, vamos lá. Na malha quadriculada, observe a figura sombreada. Nessa malha, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Então, observe que agora eu já estou oferecendo aí na questão a medida da área de cada quadradinho, que é de 1 centímetro quadrado. Então, a questão pergunta, qual a área da figura sombreada? Vamos lá, para a gente descobrir a área da figura sombreada, precisaremos contar os quadradinhos. Vamos lá? Observem que tem quadradinhos aí que não estão preenchidos totalmente, que só estão preenchidos em sua metade, certo? Metade do quadradinho está preenchida. Então, quer dizer que para a gente contar como um quadradinho, nós precisaremos de 2 metades, certo? Então, se a gente observar direitinho essa figura e contar todos os quadradinhos completos, você vai chegar à conclusão que essa figura é composta por 31 quadradinhos. Chegue pertinho aí do seu televisor e observe aí a contagem de quadradinhos. Perceba então que na sua contagem tem que ser igual a 31 quadradinhos. Bom, mas se cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área, isso quer dizer que a área da figura sombreada será de 31 centímetros quadrados. Você conseguiu contar? Deu certinho aí? Muito bem. Partiremos então para um próximo exemplo. Observe o terreno de Luiz, representado na cor cinza na malha quadriculada a seguir, em que cada um dos quadradinhos representa 9 metros quadrados de área. Então, a pergunta para essa questão é, qual a área total desse terreno? Chegue pertinho do seu televisor e conte quantos quadradinhos tem nessa figura. Vamos lá contar juntos. 1, 2, 3, 4, você pode ir apontando com o seu dedinho aí. 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, nós temos 8 quadradinhos na figura. Como cada quadradinho representa 9 metros quadrados de área, a área dessa figura é igual a 9 vezes 8, que é igual a 72. Então, temos uma figura de área 72 metros quadrados. Observe que estamos sempre indicando a unidade de área com a unidade de medida ao quadrado. Isso sempre vai acontecer quando estivermos utilizando os múltiplos e submúltiplos aí do metro, né? Utilizaremos sempre metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, dependendo aí da unidade de medida utilizada na nossa figura. Sempre utilizaremos isso para a área, pois isso decorre da ideia, né, da área ser trabalhada a partir de uma figura bidimensional. Então, como trabalhamos aí com 2 dimensões, né, que a gente pode até chamar de largura e comprimento, né, como queiram chamar, então a unidade de medida vem ao quadrado, já que trabalhamos com o produto entre as 2 unidades de medida, gerando assim a unidade ao quadrado. Observe o exemplo 4. Nós temos aí no exemplo 4 as figuras que são representadas na malha quadriculada. Vocês estão vendo aí que nós temos 5 figuras, certo? Então a pergunta é, qual delas tem a medida da área igual à metade da medida da figura 1? Ou seja, igual a metade da medida da área da figura 1. Então vamos contar quantos quadradinhos tem aí na figura 1? Se aproxime do seu televisor para você conseguir identificar melhor. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Então, a figura 1 é composta por 13 quadradinhos. Agora, vamos observar a figura de número 2. Se aproxime aí do seu televisor para você conseguir contar. Ou você pode acompanhar aqui comigo no mouse onde eu estou movimentando, ó. Figura 2, nós temos, vamos contar juntos, ó. 1, 2, 3,
4 quadradinhos, 5 quadradinhos, 6, e nós temos uma metade aqui. A professora pode identificar assim como metade na área? Não tem problema, a área não precisa ser exatamente um número inteiro. Então, aqui nós temos quantos? 6 quadradinhos e meio. Muito bem, então essa vai ser a área da nossa figura 2. Vamos para a figura 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que nós temos duas metades formando juntos um inteiro, certo? Então, a figura 3 tem 8 quadradinhos. Vamos lá para a figura de número 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um inteiro, que forma, então, 7 quadradinhos, certo? Então, observe que a figura 4, ela tem um quadradinho a menos que a figura 3. Olha só, a diferença entre elas é apenas esse quadradinho. Figura de número 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma metade. Então, nós temos 9 quadradinhos e meio. Observe que a pergunta da questão é: qual delas tem medida de área igual a metade da medida da figura 1? Se a nossa figura 1 tem 13 quadradinhos, a resposta para a nossa questão é aquela figura que tem metade de 13, e a metade de 13 é 6,5. Então, a resposta correta é a figura de número 2. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido isso aí direitinho. Então, atenção! No estudo da matemática, para calcularmos áreas de figuras planas, nem sempre podemos utilizar o recurso da malha quadriculada. Por isso, utilizamos muitas vezes fórmulas específicas. Nós estudaremos essas fórmulas específicas para calcular a área das figuras planas nas nossas próximas aulas. Então, retomando o que a gente viu hoje. Lembre-se que hoje nós estudamos sobre o que significa a área de uma superfície e como nós podemos encontrá-la quando a figura está inserida numa malha quadriculada. Observe que nas nossas próximas aulas trabalharemos as figuras planas e suas respectivas fórmulas, expressões aí para calcular a área de cada uma delas. Então, não deixe de nos assistir nas próximas aulas e para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque e fique com a gente. Até mais!